Olha, eu não sei se vai ter cama pra todo mundo, mas a gente vai dar um jeito, tá bom? Você pode dormir lá no sofá, Duda? Dona Solange, eu tenho um probleminha de coluna, acho que no sofá pra mim seria ruim. Ah, tá. Você pode então, Lohane? Claro, de boa. É melhor Lohane dormir na sala mesmo, porque eu tenho medo de acordar de noite e assustar com a cara dela. Ai, fica na sua, ponhonhonga. E agora, onde a Duda vai dormir então? Uai, mãe, ela pode dormir aqui comigo, é. Oxi, mas a sua cama é de sorteira? Ah, por mim tudo bem. Tem certeza? A cama é de sorteira, mas cabe, ela é magrinha, cabe sim, mas relaxa. Ô mãe, será que a senhora tem um cortador de unha aí? Oxi, pra que você quer cortador uma hora dessa, menina? Relaxa, precisa mais não, já tô roendo com o dente. E juízo, viu? Não vão dormir tarde, pelo amor de Deus. Você quer ir deitar agora? Vamos. Quer um copo de água antes? Não. Então tá. Olha, essas meninas já estão mexendo no celular ouvindo música em vez de dormir. Eu sabia que não ia dar certo isso.